Já aconteceu com você de estar vivendo um dia aparentemente normal e, de repente, uma notícia chegar e virar tudo de cabeça para baixo? Uma ligação inesperada, uma mensagem curta demais, um exame, um aviso no trabalho, algo que você nem estava esperando? E em segundos, o corpo trava, o coração dispara e a mente começa a correr mais rápido do que você consegue acompanhar. É como se o chão sumisse, como se o pior cenário possível tomasse conta antes mesmo de você conseguir respirar direito. E o mais difícil é que, junto com a notícia ruim, vem aquela sensação de urgência, de desespero, como se você precisasse resolver tudo agora, pensar em tudo agora, prever tudo agora, mesmo sem força, sem clareza, sem paz. Talvez você esteja exatamente nesse lugar hoje. Não porque a notícia já chegou, mas porque o medo dela chegar nunca sai da sua mente. Você acorda, vive, trabalha, tenta seguir, mas lá no fundo existe sempre essa tensão silenciosa, essa expectativa de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E quando isso se mistura com fé, a luta fica ainda mais profunda, porque você se pergunta por dentro: por que eu entro em pânico se eu digo que confio em Deus? Por que meu coração dispara se eu sei que Ele cuida de mim? Essa confusão interna cansa, desgasta e faz a gente achar que está falhando espiritualmente, quando na verdade está apenas reagindo como alguém ferido pelo medo. Mas existe algo muito importante que quase ninguém fala quando o assunto é crise, imprevisto e notícia ruim. Existe um ponto específico, um espaço invisível entre o que acontece fora e o que explode dentro, onde Deus pode agir de uma forma muito mais profunda do que simplesmente mudar a situação. Não é sobre negar a realidade, nem fingir que está tudo bem, mas sobre aprender a não ser dominado pelo pânico no momento em que tudo parece fugir do controle. E é exatamente a partir desse lugar onde a notícia ainda ecoa, o coração ainda treme, mas a fé começa a ser reposicionada, que a palavra traz uma direção surpreendente, prática e extremamente atual para os dias de hoje. Talvez isso soe estranho à primeira vista, mas uma das maiores verdades espirituais sobre notícias ruins é justamente esta: o problema não começa quando a notícia chega, ele começa quando o pânico assume o controle antes da oração. A maioria de nós aprendeu, mesmo sem perceber, que reagir com desespero é algo normal, quase automático, e que só depois, quando tudo já saiu do lugar por dentro, é que a gente tenta falar com Deus. Só que essa ordem tão comum é exatamente o que nos rouba a paz mais rápido. Não porque sentir medo seja pecado, mas porque o medo não foi feito para liderar nossas decisões nem nossas emoções. Existe uma crença silenciosa que muita gente carrega. A ideia de que fé verdadeira significa não sentir impacto, não tremer, não se assustar. E quando a notícia ruim vem e o coração dispara, a pessoa já se sente fraca espiritualmente, distante de Deus, como se tivesse falhado. Mas a verdade contraintuitiva é que Deus nunca exigiu um coração que não sente. Ele sempre procurou um coração que confia mesmo sentindo. O problema não é a notícia, nem a emoção inicial. O problema é deixar o pânico ditar o próximo passo, a próxima palavra, o próximo pensamento. Quando a Bíblia fala de confiança em meio à crise, ela não está falando de ausência de perigo, mas de uma postura interna diferente diante dele. É aqui que muitos se confundem. Confiar não é ignorar o que está acontecendo, é escolher onde o coração vai se apoiar enquanto tudo parece instável. E isso muda tudo, porque quando o pânico governa, a mente corre para o pior cenário possível. Mas quando a fé começa a reassumir o lugar certo, algo dentro de você desacelera, mesmo que a situação ainda não tenha mudado. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso, mas a forma como você reage aos primeiros segundos de uma notícia ruim revela muito mais sobre onde está a sua fonte de segurança do que sobre o tamanho do problema em si. E não, isso não é acusação, é convite.
Convite para reenquadrar a crise, o imprevisto e até o medo, entendendo que eles não são sinais de abandono, mas momentos decisivos onde algo profundo pode ser reposicionado dentro de você. E é exatamente nesse ponto que a palavra começa a mostrar um caminho diferente, quase invisível à primeira vista, mas extremamente poderoso quando aplicado. Imagina que a notícia ruim é como um copo de água virado em cima de um celular. Não importa o quanto você diga calma, não importa o quanto você tente se convencer de que vai dar certo. Se você pega aquele celular com pressa, sacode, aperta botões, liga e desliga desesperado, você só faz a água entrar mais fundo. O dano não vem só do acidente, vem do impulso. Vem do pânico tentando resolver rápido o que precisa ser tratado com direção. Agora traz isso para a vida real, porque quando a crise chega, um exame, uma ligação, um imprevisto, uma palavra que te desmonta, o coração faz exatamente isso. Começa a apertar todos os botões por dentro. Você tenta prever o pior, tenta falar com todo mundo, tenta controlar tudo, tenta encontrar uma saída em 5 minutos. E quanto mais você corre, mais a ansiedade entra em lugares que antes estavam intactos. A paz, o sono, a clareza, a fé. A notícia cai e o pânico vira a mão que esfrega. Só que existe um jeito diferente, e é aqui que essa imagem fica. Quando a água cai, a primeira coisa sábia não é agitar, é desligar e secar com calma. Traduzindo para o espírito, a primeira coisa não é decidir, não é responder, não é reagir, é entregar, é fazer a pausa que parece pequena, mas que muda o rumo de tudo. É o segundo em que você diz: Deus, antes de eu falar com alguém, antes de eu me explicar, antes de eu me desesperar, fala comigo. Porque essa pausa é o desligar do pânico. É o espaço em que o coração deixa de ser governado pela tempestade e volta a ser governado pela presença. E o mais forte é que, quando você começa a fazer isso, você percebe uma coisa. A maioria das crises não destrói a gente só pelo que acontece fora, mas pelo que acontece dentro, nos primeiros minutos. É ali que a mente tenta te sequestrar. É ali que o medo tenta escrever a história inteira antes de Deus falar uma palavra. E é ali que Salmos 112:7 começa a ganhar vida de verdade, não como frase bonita, mas como postura. Um coração firme, ancorado, que não entra em pânico mesmo ouvindo notícia ruim. Talvez você já tenha vivido isso. A notícia veio e o seu interior virou um tumulto, e depois você nem lembra como foi que tomou certas decisões, porque estava tudo em modo sobrevivência. Mas agora segura essa imagem do copo e do celular, porque ela é simples e impossível de esquecer. Não é só a notícia que te molha por dentro, é o jeito que você reage. E a partir daqui, a gente vai dar o próximo passo, porque existe um caminho bíblico prático para desligar o pânico e abrir espaço para a direção, mesmo quando o cenário ainda parece incerto. E é exatamente aqui que acontece a grande troca, mesmo que quase ninguém perceba no início. Porque na prática, a maioria de nós ora pedindo solução, pedindo resposta, pedindo saída imediata, quando Deus está oferecendo algo que vem antes de tudo isso: paz. Não aquela paz teórica, distante, mas uma paz que entra no corpo, desacelera a respiração, organiza os pensamentos e cria espaço para a fé respirar de novo. A oração deixa de ser um pedido apressado e vira um ponto de transferência, onde o peso sai das suas mãos e começa a mudar de lugar. Talvez você já tenha sentido isso sem saber explicar. Você ora ainda com o problema ali, nada mudou do lado de fora, mas alguma coisa muda por dentro. O coração que estava apertado começa a afrouxar. A mente que estava em looping começa a silenciar. E não é porque você se convenceu de algo positivo, mas porque a carga foi repartida. É como se, no momento da oração sincera, você dissesse sem palavras: eu não consigo carregar isso sozinho. E Deus responde, não tirando tudo de uma vez, mas colocando paz suficiente para você atravessar o próximo passo.
Essa é a troca que quase ninguém entende. Você entrega o pedido, a urgência, o medo e recebe presença. Você solta a necessidade de controlar e recebe firmeza. Você abre mão da ansiedade por respostas imediatas e recebe um coração que não entra em pânico com notícias ruins. E isso muda tudo, porque um coração em paz enxerga caminhos que o desespero nunca vê. Um espírito em paz escuta instruções que o barulho da ansiedade sempre abafou. E repara como isso conversa direto com a vida real. Quantas vezes você tentou resolver algo no impulso e depois percebeu que, se tivesse parado para orar de verdade, teria falado menos, decidido diferente, esperado o tempo certo? A oração não te afasta da realidade, ela te devolve a realidade com clareza. Não é fuga, é alinhamento. É o momento em que o peso deixa de ser só seu e a confiança começa a ocupar o lugar do medo, mesmo que o cenário ainda esteja em aberto. Talvez agora faça mais sentido porque a Bíblia fala tanto de paz antes de falar de vitória. Porque sem essa troca interior, qualquer notícia ruim vira uma ameaça gigante. Mas quando essa troca acontece, o problema continua existindo, só que ele já não governa você do mesmo jeito. E a partir daqui, a gente vai olhar para como isso aparece de forma viva nas Escrituras, não como teoria, mas como experiência concreta, e quando a gente traz isso para a Bíblia, tudo ganha carne, rosto e história. Porque esse princípio não nasceu num discurso bonito. Ele aparece em gente de verdade, em dias reais, em situações que também pareciam notícias ruins. O Salmo diz que aquele que confia no Senhor não se apavora diante de más notícias. E isso não é poesia distante, é experiência vivida. Davi escreveu isso conhecendo perseguição, traição, ameaças constantes e noites em que o amanhã era completamente incerto. Ele não escrevia como quem nunca passou por crise, mas como alguém que já tinha aprendido onde colocar o coração quando o chão tremia. E pensa comigo, Davi recebia notícias que poderiam paralisar qualquer pessoa. Saul estava atrás dele, o exército o caçava, o futuro parecia sempre suspenso por um fio. Mesmo assim, ele não descreve um coração acelerado, mas um coração firme. Não porque o cenário era seguro, mas porque a confiança tinha endereço. A oração para ele não era um último recurso, era o lugar onde o medo era reorganizado. Antes de enfrentar o dia, ele enfrentava o próprio coração diante de Deus. Isso aparece de forma tão humana que parece que o texto foi escrito para hoje. Quantas vezes você já acordou com uma notícia que mudou tudo? Uma ligação, um exame, um aviso inesperado, algo que chegou sem pedir licença. É exatamente nesse ponto que a Bíblia deixa de ser um livro antigo e começa a espelhar a sua própria história. O salmista não diz que a notícia não dói, nem que ela não assusta à primeira vista. Ele diz que ela não governa. Há uma diferença enorme entre sentir o impacto e viver dominado pelo pânico. E é isso que torna esse exemplo tão poderoso. O coração firme não nasce da ausência de problemas, mas de um hábito espiritual construído antes da crise. A confiança não surge no susto. Ela já estava sendo treinada na oração diária, no relacionamento constante, na entrega repetida. Quando a notícia chega, o coração já sabe para onde correr. Ele não entra em colapso, porque já conhece o caminho da presença. Talvez agora você perceba que a Bíblia não está falando de super-humanos espirituais, mas de pessoas que aprenderam, pouco a pouco, a trocar controle por confiança. E esse padrão se repete mais vezes do que a gente imagina, em histórias diferentes, contextos diferentes, mas com o mesmo princípio pulsando por trás. Talvez aqui exista uma das crenças mais silenciosas e mais pesadas que a gente carrega sem perceber. A ideia de que para orar em momentos difíceis é preciso saber falar bonito, usar as palavras certas, ter força espiritual sobrando. Como se a oração fosse um ritual complexo, justamente quando o coração está cansado demais para qualquer performance. E é aí que muita gente trava.
Não por falta de fé, mas por achar que não está à altura daquele momento. Só que a Bíblia quebra isso de forma quase desconcertante. Em nenhum lugar ela sugere que, diante da crise, Deus espera discursos bem estruturados. Pelo contrário, os textos mais profundos surgem quando alguém só consegue suspirar, chorar ou dizer poucas palavras sinceras. A oração que sustenta não é a mais longa, é a mais verdadeira. E isso muda tudo, porque devolve a oração para o lugar de refúgio, não de cobrança. Repara como, nos momentos de maior pressão, a oração se torna simples, não rasa, mas simples. Um pedido direto, um Senhor, me ajuda, um eu não estou conseguindo, um fica comigo agora. Essa simplicidade não diminui a fé, ela revela confiança. Quem confia não precisa impressionar. Quem confia se permite ser pequeno diante de um Deus grande. Muita gente acha que precisa primeiro se acalmar para orar, quando, na verdade, a oração é o caminho para acalmar o coração. Não é depois do pânico que se ora, é no meio dele. E isso desmonta a crença de que a oração exige um estado emocional ideal. O único requisito real sempre foi a honestidade. Um coração aberto pesa mais do que qualquer frase decorada. Talvez você já tenha se calado em algum momento porque achou que não sabia orar do jeito certo. Talvez tenha pensado que Deus só escuta quem fala bonito, quem tem força, quem não vacila. Mas a verdade é que a oração mais poderosa costuma nascer quando tudo o que sobra é sinceridade. E é exatamente aí que algo começa a se mover, quase imperceptivelmente, por dentro. Agora, se você puder, faz uma coisa simples. Não tenta organizar a mente antes, não tenta ficar forte antes, não tenta escolher palavras bonitas. Só fica aqui comigo. Porque quando a notícia é ruim, o coração quer correr. A cabeça quer prever tudo e o corpo entra nesse modo de alerta como se precisasse se defender do amanhã. Mas a gente vai fazer o contrário agora. A gente vai desacelerar por dentro e levar o que está doendo direto para Deus, com uma oração guiada bem simples, bem real, do jeito que você está. Pai, eu me aproximo de Ti agora. Eu não quero mascarar nada. Eu não quero fingir calma, se eu estou com medo. Eu estou aqui com esse peso no peito, com essa notícia na cabeça, com essa sensação de "e agora?" que tenta me engolir. Se você conseguir, repete comigo, mesmo que seja baixinho. Pai, eu estou aqui. Senhor, Tu vês o que eu vi, Tu sabes o que eu ouvi, Tu conheces os detalhes que ninguém mais conhece e as preocupações que eu nem consegui contar para ninguém. Eu confesso que, por alguns instantes, o pânico tentou tomar conta, a ansiedade tentou ditar meus próximos passos e o meu coração quase acreditou que eu estou sozinho. Mas hoje eu volto para a verdade. Repete comigo: eu não estou sozinho. Pai, a Tua palavra diz que o justo não temerá más notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Então, eu não peço apenas que as circunstâncias mudem rápido. Eu peço que o meu coração mude de lugar agora. Eu tiro a minha mente do desespero e coloco meus pensamentos diante de Ti. Repete: meu coração confia em Ti. Senhor Jesus, eu Te entrego o primeiro impulso que vem quando a notícia é ruim. A vontade de imaginar o pior, de sofrer antes do tempo, de correr para o controle. Eu renuncio esse ciclo de pânico que me prende e eu escolho respirar na Tua presença. Repete devagar: eu entrego o meu medo. Espírito Santo, vem agora com paz. Não uma paz que depende de resposta imediata, mas uma paz que guarda minha mente enquanto eu atravesso. Me ajuda a pensar com clareza, a decidir com sabedoria, a não agir na pressa, a não falar no impulso. Se fizer sentido, repete: Espírito Santo, me guia. Pai, eu Te peço coragem para hoje. Eu não preciso carregar o mês inteiro agora. Eu só preciso da força para o próximo passo. E se eu não sei qual é o próximo passo, eu Te peço direção. Repete comigo: me dá direção para hoje. Senhor, visita meu corpo agora.
onde a ansiedade apertou, onde o coração acelerou, onde a respiração encurtou, eu recebo alívio, eu recebo calma, eu recebo domínio próprio. Eu não vou ser governado por más notícias, eu vou ser governado pela tua voz. Repete, eu recebo tua paz. Pai, eu coloco essa situação nas tuas mãos. O que eu entendo e o que eu não entendo, o que é urgente e o que é incerto. Eu não vou tomar decisões a partir do pânico, eu vou caminhar contigo passo a passo. Repete, eu confio no Senhor. E agora fica só mais um instante aqui, porque quando você ora assim, de forma simples e verdadeira, algo começa a mudar por dentro antes de mudar por fora. A notícia pode ter sido ruim, mas ela não precisa se tornar um cárcere na sua mente. Existe um ponto muito prático, quase invisível, que separa quem atravessa crises em paz de quem é consumido por elas. E é exatamente nisso que a gente vai entrar no próximo momento. Agora, a gente vai mudar a atmosfera por dentro. Não é grito, não é força artificial, é posicionamento espiritual, porque existem momentos em que você não precisa pedir mais nada. Você precisa declarar quem governa sua mente e o seu coração. Então recebe essas palavras como se fossem suas, mesmo que no começo ainda pareça difícil sentir tudo o que elas dizem. Hoje eu declaro que o medo não manda mais nos meus pensamentos. A ansiedade não decide meus próximos passos. A notícia ruim não tem autoridade para definir meu futuro, porque acima de qualquer relatório humano existe uma palavra maior, firme e viva. Eu não sou guiado pelo pânico. Eu sou guiado pela voz de Deus. E mesmo que tudo ao redor tente acelerar meu coração, por dentro eu escolho permanecer firme. Eu declaro que a paz de Deus guarda minha mente agora. Guarda minhas emoções, guarda minhas reações, guarda minhas palavras. Eu não vou me perder em suposições, não vou sofrer duas vezes, não vou carregar pesos que não são meus. O Senhor sustenta o meu hoje, e isso é suficiente. O meu coração está seguro, mesmo antes da resposta chegar. Eu declaro que nenhuma notícia ruim vai roubar minha fé. Nenhum diagnóstico, nenhuma ligação, nenhuma mensagem inesperada tem poder para apagar aquilo que Deus já plantou dentro de mim. Eu continuo confiando, continuo avançando, continuo respirando esperança, mesmo em meio à incerteza. Meu coração não se curva ao medo, ele se firma na confiança. Eu declaro que recebo clareza no lugar da confusão. Onde havia turbulência nos pensamentos, agora há direção. Onde havia aperto no peito, agora há descanso. Eu não ajo no impulso. Eu não falo movido pela ansiedade. Eu não tomo decisões apressadas. Eu caminho com sabedoria, com discernimento e com calma. Hoje eu decreto que a minha fé não depende das circunstâncias. Ela depende de quem Deus é. E Ele continua sendo fiel, mesmo quando o cenário parece instável. Eu posso não entender tudo agora, mas eu escolho confiar. Eu posso não ver o caminho completo, mas dou o próximo passo com coragem. O Senhor está comigo, e isso muda tudo. Permanece comigo mais um pouco, porque depois de alinhar o coração e declarar a verdade, existe algo muito prático, simples e diário que mantém essa paz viva ao longo do dia, mesmo quando novas pressões aparecem. E é exatamente isso que a gente vai construir juntos a seguir. Agora, eu quero pegar essa paz que você sentiu por alguns segundos e levar ela para dentro do seu dia real, porque é no cotidiano que a notícia ruim tenta voltar com força. É no meio do barulho, das mensagens, das ligações, das cobranças, dos pensamentos repetindo "e se der errado?". E é por isso que eu vou te passar micro-hábitos espirituais bem simples, bem práticos, que funcionam como âncoras. Não são coisas grandes. São pequenas decisões que você repete, e cada repetição vai treinando a sua mente a não entrar em pânico. O primeiro micro-hábito é antes de abrir qualquer mensagem, antes de ver o celular, antes de ler o que te dispara a ansiedade. Você faz uma pausa de 5 segundos e coloca uma frase curta na frente do seu coração. Meu coração está firme no Senhor.
é Salmos 112:7 na vida real. Parece simples demais, mas é exatamente aí que a batalha começa. Quem define o seu estado interior antes da informação entrar? O segundo micro-hábito é quando a notícia chega e você sente o corpo reagir. Aquele gelo na barriga, a respiração curta, a mente acelerando. Você não discute com o pânico. Você dá um comando simples para o seu corpo e para a sua alma. Respira e ora. Uma respiração profunda e uma oração de uma linha. Senhor, me guarda em paz e me dá a direção. Isso interrompe o ciclo do desespero, porque você troca reação automática por presença. O terceiro micro-hábito é transformar suposição em pergunta certa. A ansiedade sempre te empurra para o e se, para o pior cenário, para o filme mental mais pesado. Então você corta isso com uma pergunta espiritual. Pai, qual é o próximo passo de sabedoria hoje? Não é como vai terminar, é qual é o próximo passo. Deus quase sempre guia por passos, não por mapas inteiros. O quarto micro-hábito é um jejum de urgência. Porque quando a notícia é ruim, a gente acha que precisa resolver tudo agora, responder agora, agir agora, como se velocidade fosse sinônimo de segurança. E muitas vezes é exatamente a pressa que te coloca no lugar errado. Então, você pratica um limite santo. Se não for algo que precisa acontecer imediatamente, você espera 10 minutos antes de responder, antes de tomar decisão, antes de falar com alguém. E nesses 10 minutos você repete: eu não decido no pânico, eu decido na paz. E o quinto micro-hábito é fechar o dia sem reabrir a tempestade. Tem gente que ora de manhã, mas à noite volta para o mesmo filme mental, recontando a notícia, revivendo o medo, alimentando a angústia. Então você fecha com uma entrega curta, do jeito que você está. Senhor, eu fiz o que pude hoje. O que eu não controlo, eu coloco nas tuas mãos. Isso não é desistência, é confiança. É você dizendo para sua alma: agora é Deus quem cuida enquanto eu descanso. E percebe como tudo isso é muito pequeno e muito poderoso, porque o pânico não começa grande. Ele começa com um pensamento solto, uma frase na mente, uma lembrança, um e se. E é ali, nesse começo, que você pode escolher um caminho diferente. Só que tem uma coisa que multiplica essa força por dentro e muita gente ignora. Quando você traz isso para a luz e transforma em fé compartilhada, algo muda na atmosfera do coração. E é exatamente para esse próximo passo que eu quero te conduzir agora. Talvez agora você esteja sentindo algo diferente do que sentiu quando chegou até aqui. Não porque a situação mudou lá fora, mas porque alguma coisa começou a se reorganizar aqui dentro. E isso é importante perceber. A oração não apagou a notícia, não eliminou o problema, não mudou o cenário de uma hora para outra, mas ela mudou o lugar de onde você olha para tudo isso. E quando o coração sai do pânico e entra na confiança, mesmo que ainda exista incerteza, algo já foi curado no caminho. Só que existe um detalhe que quase ninguém fala. A paz que Deus entrega hoje precisa ser protegida amanhã. Porque o medo costuma voltar em ondas, principalmente quando a gente acha que já venceu. Uma nova mensagem, um novo pensamento, uma lembrança no meio do dia. E se a gente não estiver atento, o coração começa a se agitar de novo. É por isso que esse momento não termina aqui. Ele continua, ele se estende, ele prepara algo mais profundo que ainda precisa acontecer dentro de você. O que você viveu agora foi uma resposta imediata para um momento de crise, para uma notícia ruim, para um impacto inesperado. Mas existem outros tipos de batalha que não fazem barulho, que não chegam como uma notícia, mas se acumulam em silêncio. O cansaço emocional, a espera longa, a sensação de estar carregando mais peso do que deveria. E é justamente aí que muitas pessoas perdem a força sem perceber, mesmo orando, mesmo crendo, mesmo tentando seguir firmes. Por isso, guarda essa paz. Observa como ela se manifesta.
Percebe como seu corpo reage diferente quando você escolhe confiar ao invés de se desesperar. E fica atento, porque no próximo passo nós vamos falar sobre algo que sustenta o coração quando a força acaba, quando a fé parece cansada, quando a coragem começa a falhar. E entender isso muda completamente a forma como você enfrenta os dias difíceis que ainda vêm pela frente.